Saudações aos amigos da TV Amergues. Hoje nós vamos conversar sobre a família, através dos estudos de Joana de Ângeles, que vem até nós pela série psicológica, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco. Joana de Ângeles vai dizer que a família é resultado do largo processo evolutivo que o espírito vem tendo ao longo das sucessivas reencarnações. Como resultado do instinto gregário que une todos os animais num contexto de interrelacionamento mútuo, de interdependência, em grupos que se auxiliam, no ser humano atinge um estágio de alta relevância e significado, em função da conquista do raciocínio e da consciência. É o primeiro local de acolhida e ensino do espírito quando retorna à Terra, e onde exercita tudo aquilo que depois leva consigo na sua relação com a sociedade. Numa cultura saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo, da amizade como passo inicial para a manifestação do amor sem perturbação e de caráter duradouro. A família é, portanto, a base da sociedade. No pequeno grupo doméstico é onde nós iniciamos a experiência da fraternidade universal, onde nós ensaiamos os nossos passos para depois a construção de uma sociedade equilibrada. Por isso, toda vez que a sociedade percebe os laços de família enfraquecidos, nós temos uma sociedade abalada nas suas estruturas. No próprio animal, é graças ao instinto que exercita o cuidado e o amparo à prole, nós vemos no caso do ser humano o quanto essa energia atinge a faixa do sentimento superior, que induz não só ao zelo e à proteção, mas muitas vezes até o próprio sacrifício de si mesmo, em favor da preservação daquele serzinho a quem se ama, em função da preservação da sua prole. E se por acaso isso não ocorre, nós temos aí a evidência de uma psicopatologia. Por essas e muitas outras razões, a mentora afirma de maneira categórica que a constelação familiar jamais vai desaparecer da sociedade terrestre, dando lugar ao egoísmo, dando lugar ao enfermiço orgulho. Pelo contrário, vai superá-lo com beleza espiritual. Nós vemos que através de toda a história da humanidade, nós passamos por inúmeros períodos da manifestação dessas tentativas dos seres se aproximarem uns dos outros, essas tentativas de relacionamento e, inicialmente, com a presença muito mais marcante do primitivismo, das intenções movidas mais pelo instinto, a gente vê inicialmente o período onde as atrações sexuais sem objetivos dignificantes, se faziam maiores e mais amplas do que no momento atual, onde os filhos permaneciam sob os cuidados da mãe na condição de crias, sem que ela tivesse responsabilidade de educá-los e de desenvolvê-los. Nós sabemos o quanto isso ainda hoje é uma realidade, mas conforme a sociedade vai evoluindo, aos pouquinhos a gente vai ampliando as possibilidades de relação e melhorando um pouquinho a maneira de lidar com os nossos semelhantes. Nós temos também o período onde a poliandria, que é a mulher com vários maridos, também trazia o funcionamento de um matriarcado, também prevalecendo com resultados perturbadores, segundo a mentora, a poligamia, inferiorizando a mulher, que também responde pelos filhos que foram abandonados, sem a paternidade responsável, e nós vemos isso também bastante presente aqui no Brasil, né, na atualidade. E segundo ela, a monogamia, que veio trazer o exercício da dignificação no lar, através dos cônjuges, favorecendo a prole os recursos da educação e os valores ético-morais. O Espiritismo, despertando a nossa consciência espiritual há tanto tempo adormecida, nos esclarece que a família, antes de ser a união de corpos, é a união de almas. É possível
nós fortalecermos as nossas virtudes através da vivência oportunizada pela família. E aí nós podemos entender a respeito da antipatia, dos ódios, dos ciúmes entre os familiares. Igualmente, dessa maneira se explicam as atrações sexuais doentias entre pais e filhos, entre irmãos, o adultério, até os incestos, podem ter raízes em encarnações anteriores. Da mesma forma, nós podemos entender a simpatia, a afinidade, o amor que brota espontaneamente entre as criaturas. É como explica Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem que trata da família pelos laços espirituais e da família pelos laços corporais. Ele diz: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Esse entendimento nos desperta a motivação pelo esforço e pelo próprio progresso moral através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância e muito mais no sentido de buscarmos alcançar um grau de consciência desperta. Então essa batalha que se trava dentro de todos nós e que ainda se deve à presença do egoísmo, né, que é justamente o que gera os grandes problemas e até as tragédias de consequências imprevisíveis. E nós sabemos que a família não é somente o foco de lutas e problemas, mas também é a fonte geradora de muita felicidade, também especialmente quando há entre todos os componentes a consciência dos objetivos espirituais superiores. E nós vemos hoje na sociedade atual diferentes tipos de famílias, diferentes tipos de formações familiares, aquelas famílias nos moldes tradicionais, pai, mãe, filhos, famílias onde nós temos a presença de duas mães e seus filhos, ou de dois pais e seus filhos, ou dos avós e dos tios convivendo junto com os netos, né? Então, o que a mentora vai nos esclarecer é que o que faz uma família é a presença dos laços do amor. Nós sabemos que o espírito traz na sua bagagem toda a experiência, encarnações tanto como homem, tanto como mulher, e cada uma delas tem a sua importância para impulsionar a evolução espiritual. E a partir daí é muito importante que os adultos acolham as crianças nas suas tendências, nas suas manifestações, independente se o menino quer brincar de carrinho, de bola, ou se quer brincar de boneca, se a menina gosta de brincar de carrinho de bola ou de boneca da mesma maneira, ou de panelinha, né? A gente costuma dizer que os meninos que brincam de boneca estão ensaiando para se tornarem bons pais. É claro, não é induzir meninos ou meninas a brincar disso ou daquilo, mas poder acolher a curiosidade, né, as tendências a fazer a prática de um esporte ou de uma arte e assim por diante. O que nós podemos dizer também é que para ter uma família com uma estrutura mais ou menos saudável, além da presença do amor, que é o mais importante, quanto mais o adulto puder lidar com seus próprios conflitos internos, menos ele vai projetar nos filhos as suas próprias neuroses. Então, quanto mais nós pudermos compreender os nossos conflitos e dar conta deles, menos a gente vai estar passando para as gerações seguintes esses mesmos conflitos. A Joana diz assim, ó: o quanto na vivência do lar é que nós construímos a paz na sociedade. Quem não consegue amar aqueles com quem convive, diz ela, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. É justamente com o treinamento doméstico que o espírito adquire a capacidade de amar com maior amplitude, alcançando a sociedade que aos poucos vai se transformando naquilo que de fato é, que se trata da família universal. O exercício da paciência em família é muito valioso
dentro de casa, onde nós somos muito amplamente conhecidos, é muito mais difícil nós ocultarmos as nossas mazelas interiores. É justamente nesse ambiente que nós exercitamos a paciência com aquelas pessoas que convivem conosco, né? Porque se é difícil poder amar essas pessoas, muito mais difícil será amar pessoas por quem não se tem mais do que algum interesse imediatista ou algum tipo de paixão. Então é justamente no lar também onde são lapidadas as nossas imperfeições, naqueles contínuos atritos que não devem, claro, resvalar para a indiferença, para o ódio, para o ciúme ou para a revolta. E aquele que nós vemos que hoje se apresenta agressivo no lar, sabemos que se encontra doente da alma, merecendo orientação e exigindo ainda mais paciência. Ninguém se torna infeliz por mero prazer. Na maioria das vezes, essa pessoa ignora o distúrbio que porta e se debate em tormento sem a capacidade de avaliar os danos que produz no grupo. Por isso, não tem compreensão daquilo que necessita para autossuperar-se e agir corretamente. Cabe aos demais, então, poder acolher, aproveitando essa experiência para se melhorar, para ir lapidando as suas mazelas, como diz a mentora. A educação deve ter em mente a realização da paz, a pacificação interna dos tormentos, de forma que o indivíduo possa se tornar um pacificador onde quer que se encontre. Quando a criança lidera outras, se prepara para também depois poder liderar grupos, poder comandar povos, nações, e ela vai fazer isso do mesmo modo que aprendeu a fazer no período de formação da sua personalidade. E os instintos devem ser orientados desde os primeiros momentos, disciplinando-os para que não se sobreponham aos sentimentos de amor e de respeito que devem existir e prevalecer na relação dentro da família. São esculpidos os hábitos, que são uma segunda natureza dentro da natureza de cada um de nós. É ali onde nós preparamos as crianças para o desempenho das responsabilidades firmadas com a espiritualidade. Então, a tolerância deve prevalecer na família, alcançando o limite para que não se torne conivência, de modo a haver cooperação recíproca entre pais e filhos. Das características mais importantes que devem ter os educadores, a Joana ressalta a humildade e a coragem de serem verdadeiros, reconhecendo quando errarem. Educar com amor é o método mais eficaz para se conseguir o equilíbrio dentro da família, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa, sem as paixões individualistas que geram vinculações doentias. Educar, desarmando os sentimentos inferiores, é o que promove a paz doméstica, que por sua vez produz a paz na sociedade. Para finalizar o nosso pensamento, nós gostaríamos de relembrar aquela passagem do desencarne de Jesus, quando na cruz, quando ele vê o seu discípulo querido João, ali ao pé da cruz, junto com a sua mãe, e ele diz a eles: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, dando o grande ensinamento sobre a família universal. E nós nos perguntamos quantas mães que perderam seus filhos, quantos filhos que perderam suas mães e que tantas vezes deixam de preencher o vazio deixado pelo ser amado, acolhendo os irmãos que fazem parte dessa família pelos laços espirituais. Nós vemos quantos casais que não podem ter filhos e, ao mesmo tempo, quantas crianças órfãs esperando pela adoção, mas muitas vezes nós esperamos pelas condições ideais, ou algumas vezes também queremos ficar presos de uma maneira masoquista à nossa própria dor, não fosse muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, muitas das nossas dores seriam sanadas muito mais rapidamente. Então, que nós possamos estender a mão para o nosso próximo, compreendendo que somos todos parte dessa grande família universal. Fiquem todos em paz e até a próxima!